Deitado de costas para o chão, traga os braços para cima, em que os seus cotovelos vão ficar na altura dos seus ombros e os punhos apoiados no chão. Para esse movimento, é importante que você deixe os braços muito pesados e você vai lentamente levar eles para cima e para baixo com essa sensação de peso, tanto nos cotovelos quanto nos punhos. Se você achar que não consegue fazer esse movimento, você pode abrir eles para os lados. E então você vai trazer os dois pés na direção do seu bumbum, como se fosse um sapo, com a mesma sensação de peso nos joelhos que você tinha nos seus ombros. Você pode trazer os joelhos na direção dos cotovelos, mas a ideia não é encostá-los, é só dar uma direção para o movimento. E então você vai trazer os seus dois joelhos, também pesados, na direção de um dos seus lados, estende as pernas no meio e faz o mesmo movimento para o outro lado. Se possível, deixe seus ombros muito pesados também na direção do chão, e a cabeça pode acompanhar o movimento das pernas, mas se você achar que você fica enjoado, pode deixar a cabeça centralizada. Agora você vai tombar as duas pernas para o lado, vira de lado com o braço por cima da cabeça, sentou na posição de Z. Traga a perna para frente, deite de novo de lado, barriga para cima. Pernas para o lado, deitou de lado, sentou com o apoio das mãos e a perna que estava atrás, você escorrega ela pela frente, deitou, barriga para cima. Repita esse movimento algumas vezes até você entender a lógica dele. Você não precisa trazer a perna tão na frente quanto eu estou trazendo. Se você trouxer um pouquinho já é muito bacana, porque esse movimento depois ele vai ser usado para a gente levantar. Então a gente só está esquentando os motores. E evoluindo nesse movimento, você vai trazer a perna que estava atrás para frente, passou para cócoras. A última perna que você subiu, você volta ela, desceu na posição anterior, virou de barriga para cima. Pernas para o lado oposto, deitou de lado. Perna que estava atrás vai para frente, passou para cócoras com apoio ou sem apoio. Volta a última perna que você subiu para trás, posição de Z e deitou de barriga para cima. Se você por acaso não conseguir colocar os pés no chão inteiros, como eu faço nesse cócoras, e o bumbum pertinho do chão, você pode adaptar deixando as pontas dos pés apoiadas e os calcanhares altos, ou você pode abrir mais os seus joelhos, ou então deixar o seu bumbum um pouco mais alto. Veja o que funciona melhor para você. É interessante também você observar o número de repetições que você vai realizar. Cada pessoa tem uma zona de conforto. Procure a sua. Pode ser 1 para cada lado, pode ser 2 para cada lado, ou pode ser 10. Depende da sua respiração e do seu cansaço. E você pode colocar pequenas variações nesse movimento. Então, ao passar para o cócoras, ao invés de descer o bumbum, você vai colocar o bumbum lá para cima. Se der para deixar as mãos no chão, mantenha elas e estenda o que dá da perna, não precisa forçar. Isso não é um alongamento. E então nós podemos acrescentar, para quem tiver vontade de se desafiar, fazer esses movimentos sem o uso das mãos. Então, ao deitar de lado, você vai levantar usando as pernas. Ao passar de cócoras, não use as mãos e desça com o mínimo de apoio possível. Isso é um desafio, você não precisa fazer isso, só se você se sentir apto. Então, de barriga para baixo, com um braço ao lado do tronco, a outra mão na altura do seu peito, você vai empurrar o chão com essa mão e trazer esse joelho do mesmo lado na lateral, como se fosse um sapo.
Leve a outra mão para a altura do ombro e aí você vai aumentar um pouco esse movimento. Então, empurre os dois braços e traga o seu joelho para o lado. Não precisa ser um movimento grande. O que depende é se você tem mobilidade na coluna e se é tranquilo para você de fazer isso. Repita do outro lado, braço na lateral do tronco. Você empurra 2 vezes mais ou menos e aí, então coloque as 2 mãos e faça o movimento completo. Então, empurrando as 2 mãos e trazendo o joelho na lateral. Então, a partir dessa posição, você vai passar para a posição de gato. Vire os dedos do pé e aí passe para aquela posição anterior em que a gente estava treinando o cócoras. Você pode tanto colocar o pé inteiro, como não precisa colocar o pé inteiro. Então, essa é uma posição de 4 apoios em que a gente fica com as mãos e os pés apoiados. E então você vai deixar os joelhos apoiados e só levantar os 2 joelhos. Não precisa estender lá em cima. São distribuições de peso diferentes. Deitou de barriga para baixo. E então vai somar os movimentos anteriores. Então passa para o gato, vai para o 4 apoios com o bumbum alto, deitou no chão. Empurrou as 2 mãos, trouxe o joelho. Passou para o gato, passou para o macaco, voltou para os joelhos, deitou. Você não precisa se preocupar muito de qual é o lado que vai primeiro e qual vai depois. Você pode ir alternando, fazer tudo de um lado ou tudo de outro e faz o que dá. Não precisa ficar preocupado que está errando ou que está acertando. O importante é se movimentar. Vire de barriga para cima e você vai deixar as 2 pernas tombarem para os lados. Centraliza e deixa as pernas irem para os lados com bastante peso. E então acrescente o movimento dos braços como se fosse tirar uma blusa muito delicada que você não quer rasgar. O tempo inteiro os braços têm peso em direção ao chão.